Graça e paz seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo. No capítulo 11. Nós vamos ler só os primeiros 6 versículos, porque ele é extenso. E vamos ler outros versículos ao longo da exposição. 2 Coríntios capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, a também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou que aceitais espírito diferente que não tendes recebidos, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho que nada tenha sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falta no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Esse é um texto muito interessante, porque ele faz parte de um conjunto de defesa de Paulo no seu ministério. A carta inteira é uma defesa, mas 3 capítulos em especial ele é mais contundente nessa defesa, né, do seu ministério apostólico ali na cidade de Corinto. É o capítulo 10, 11 e 12. Hoje de manhã o pastor já nos expôs o capítulo 10. Eu vou expor algumas considerações em relação ao capítulo 11, mas essa defesa de Paulo não termina no capítulo 11, termina no capítulo 12, onde nós veremos outros pontos que Paulo se utiliza para se defender e para justificar a sua autoridade apostólica sobre aquela igreja. Para mim, é uma das mais brilhantes defesas de Paulo em relação ao seu apostolado. Esse capítulo, em especial esse capítulo, Paulo, assim, quando eu leio, tem momentos que parece que a emoção de Paulo vem à tona. Quando a gente vai ler alguns textos, o texto, né? O Paulo, às vezes, ele é um pouco irônico, inclusive, nas suas colocações. Ele faz muitos jogos de palavras e jogos de ideias aqui dentro desse texto. Mas algumas frases, os versículos para nós, né, ele é muito carregado de emoção. E que a gente não percebe, porque muitas vezes a nossa leitura não consegue perceber o que está por trás. Às vezes a nossa leitura vai um pouco por cima. Mas Paulo era uma pessoa que, apesar do seu temperamento colérico, ele era uma pessoa que tinha um coração muito caloroso, né? Ele amava muito a igreja. E ele se incomodava muito com atitudes que as igrejas tinham, em especial de Corinto, que foi a igreja que mais deu trabalho para ele, né? Como nós temos colocado, essa aqui, pelo menos, que a gente consegue provar pela Bíblia, é a 4ª carta que ele tem, né? E que ele fez, inclusive, uma visita à cidade que não está registrada na Bíblia. E ele está no meio da sua 3ª viagem missionária. Ele tinha acabado de sair de Éfeso, por problema de que aconteceu, depois de quase 3 anos de ministério ali em Éfeso, ele saiu por causa de uma confusão que houve ali, um tumulto. Foi até Filipos se encontrar com Tito, e ele estava esperando exatamente notícias da cidade de Corinto, por conta da 3ª carta que nós não temos, que ele estava preocupado da reação da carta, e então ele encontra
quando ele encontra Tito ali em Filipos, ele se sente mais aliviado com isso. E depois ele segue e viaja até Corinto, depois ele vai para Cencreia, depois ele faz o retorno até Jerusalém, né? E nesse texto ele vai fazer uma defesa, uma das defesas mais contundentes do seu ministério. E nesse texto ele vai apresentar suas credenciais. Ele vai mostrar o que ele apresenta para nós como sendo o que ele considera as credenciais de um ministro, de um apóstolo. E ele fala primeiramente dele, né? Então eu quero pontuar aqui 4 pontos que Paulo expõe para a igreja para justificar a sua autoridade, apresentando as suas credenciais apostólicas. O primeiro ponto que Paulo apresenta é o seu zelo pela igreja. Paulo era uma pessoa extremamente zelosa pelo seu trabalho. E esse zelo tem um foco, né? tem um ponto de partida. Paulo sabia qual era a sua missão. Paulo sabia qual era o seu objetivo. Paulo sabia o que ele deveria fazer ali, né? Versículo 1 e 2. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. A palavra zelo, em algumas passagens, era traduzido por ciúmes, né? Mas não é o ciúmes negativo, mas aquele ciúmes natural que é positivo, é aquele ciúmes de cuidado, né? De preocupação. Paulo tinha uma preocupação com a igreja, então esse zelo, esses ciúmes que ele tinha pela igreja, é porque ele sabia que a igreja era nova, estava passando por problemas, e ele tinha medo que essa igreja se desvirtuasse daquilo que Deus tinha para a igreja. O objetivo que Paulo tinha para a igreja era o objetivo de Deus. Por isso que ele fala, o zelo que eu zelo por vós é o mesmo zelo que Deus tem por vós. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, e ele conhecia o Deus de Israel muito bem, né? E ele sabe várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, mostra que Deus é um Deus zeloso. Inclusive em Êxodo 34, 14, ele fala, ele diz que o nome de Deus é zeloso, né? Êxodo 34, 14, o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Então, Paulo, ele projeta no seu ministério o mesmo zelo que Deus projetava para Israel. Então, assim como Deus tinha zelo por Israel, Paulo também tinha zelo pela igreja. E ele continua, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse era o objetivo de Paulo. Ele sabia que Deus queria que a igreja fosse apresentada de forma pura. E aí a imagem aqui é realmente de um casamento. É mais ou menos o que se faz no dia da noiva, né? No dia que a mulher vai casar, ela geralmente vai para um salão de beleza, passa o dia, né? O dia inteiro lá, o dia da noiva, né? E se preparando. Então, Paulo ele se apresenta como aquela pessoa que está preparando a noiva para o casamento. Eu não sei como é que se chama hoje em dia essa pessoa que faz preparo. Normalmente é numa cabeleireira, alguma coisa desse tipo, né? Hoje já tá bastante comum esse tipo de programação para as noivas. Então, ele se coloca assim, ele é a pessoa que está preparando uma noiva para o casamento. E ele quer que a noiva esteja como? Na coisa mais bonita do mundo. Quem é casado aqui, né, sabe como é gostoso chegar no casamento e ver a noiva bonita, né, principalmente quando é a nossa. É ou não é? Então, e Paulo sabia que a noiva não era dele, mas era de Cristo. Por isso que ele fala, porque ele fala para apresentar como virgem a um só esposo, que é Cristo. Então, irmãos, nós estamos sendo preparados para o dia da noiva.
Paulo está falando isso. E ele fala assim, esse eu tenho preparado, esse é o meu trabalho. A minha função aqui é preparar vocês para o casamento. Então eu não vou querer que aconteça qualquer coisa com vocês que impeça que vocês tenham esse casamento. Já pensou a noiva chegar no altar, está tudo de qualquer jeito? Né? Já vi situações, né, que houve complicações, né, atrasos e coisa e tal, e a noiva fica nervosa por conta disso. Né? Mas Paulo falou que não, eu não. Na hora que Jesus chegar, eu quero que vocês estejam prontas. Essa é a minha função, esse é o meu objetivo. Cristo está esperando uma igreja pura, santa. Né? Então, Paulo, já na sua credencial, ele falou assim, olha, esse é o meu objetivo, esse é o meu trabalho. Então, indiretamente, ele está dizendo, esses que me acusam, esses falsos apóstolos, o que eles estão fazendo por vocês? É isso também? Todos nós que trabalhamos, nós temos que saber qual é a nossa função. Qual é a nossa responsabilidade? Eu lembro quando trabalhei em 2 multinacionais, uma delas, as duas, na verdade, né, era obrigada, todo ano, eu sentava com o meu gerente, quais são os seus objetivos para aquele ano? O que eu espero de você? Qual é a sua função aqui? Quais as tarefas que eu espero que você realize? E depois de um ano, eu era avaliado sobre isso. Né? E nós temos que saber qual é a nossa função, nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo aqui? E Paulo sabia muito bem. E apresentou isso logo de cara. Olha, a minha credencial aqui começa dizendo assim, a minha função é preparar vocês para o dia do casamento. E eu vou preparar vocês como uma noiva, como estivesse lá no spa, né, seja lá onde for, né, preparar vocês para quando vocês entrarem na igreja, o noivo vai te olhar para você e vai ficar de boca aberta. Depois ele continua o versículo 3. É o grande problema das adversativas. Versículo 3. Mas, sempre tem que ter o mais, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. A grande preocupação, por isso que ele fala receio, né? A grande preocupação de Paulo era que a igreja estava deixando se levar por pessoas que não tinham o mesmo objetivo que ele. E que essas pessoas estavam, por assim dizer, afastando a noiva do seu noivo. Por isso que ele fala, a serpente enganou. Por 2 vezes ele vai comparar a serpente com a atuação desses falsos apóstolos. Então ele compara a situação da igreja com Eva, como a Eva foi enganada pela serpente, com aquela conversinha, né, que vem por trás, né, para tentar tirar a Eva da presença de Deus, o homem da presença de Deus. E essas artimanhas, essas astúcias estavam acontecendo dentro da igreja. Por isso ele fala assim, assim também seja corrompida a vossa mente. Assim também vocês sejam levados por essa astúcia, por essa malandragem dessas pessoas, para tirar vocês da presença de Deus, se afastarem de Deus. E a gente sabe qual foi a consequência da atuação de Satanás, né? Do engano que Satanás fez com Eva. Né? O resultado é o que nós estamos fazendo aqui, né? Houve a queda. Se Eva tivesse ouvido a Deus e não a serpente, quem sabe nós ainda estivéssemos lá no jardim, né? Mas por conta dela ter sido enganada, por ela ter dado ouvidos a Satanás, houve a queda, houve um afastamento, houve uma morte espiritual. E o receio de Paulo era exatamente isso, que a igreja fosse enganada da mesma forma que Eva foi enganada e também dessa maneira fosse afastada do seu noivo, que era Cristo.
E ele continua, versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se acatais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse igualmente o tolerais. Veja que o processo que eles estavam passando é o processo que todo mundo passa quando recebe o evangelho. Veja assim, pregado, recebido e abraçado. O evangelho é assim, você prega o evangelho, você recebe o evangelho e você abraça o evangelho. Só que o problema aqui é um outro evangelho. É um outro Jesus. Eu não sei que Jesus que eles estão pregando aqui. Hoje em dia a gente vê um Jesus aí, né, muito bonzinho. Né, o Jesus paz e amor, né, parece um hippie. Essa semana eu escutei umas coisas desse tipo, né? Um blogueiro aí, que não vou nem falar o nome, que não merece, ele falou assim, não, vocês têm que seguir só Jesus. E ele estava defendendo umas coisas que só a graça. Né? Não, você só tem que seguir a Jesus. O resto da Bíblia não serve. Aquele negócio do Antigo Testamento não serve para nada. Aí ele dá vontade de perguntar para você, mas qual a Bíblia que Jesus seguia? Não era o Antigo Testamento? Tinha o Novo? A Bíblia inteira tem que ser recebida por nós. Né? Então não tem um outro Jesus. Se for outro, é falso. Né? Se vocês estão recebendo um outro, né, Jesus, tem algum problema aqui. Mas, além de um outro Jesus, tem um outro Espírito, né, um outro Evangelho. Outro, diferente. Não é um outro igual, é um outro diferente. Porque se for igual... Por isso que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, esse era um problema com eles, né? Esse outro evangelho, né? Paulo nos alerta, né? Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, olha, Paulo está falando que nós apóstolos, que já pregamos uma vez o evangelho, se nós voltarmos aí pregar um outro evangelho, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu, tem uma... que tem aí, fala que veio um anjo do céu, né? Vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Esse evangelho é amaldiçoado. E ele continua, assim como também já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, anátema. E era o que estava acontecendo ali. Eles estavam recebendo um outro evangelho. Era um outro Jesus. Não sei que Jesus que era, mas não é o Jesus que Paulo pregava. E por isso que ele fala, olha, eu estou com medo, estou com receio. Vocês estão dando ouvidos, por isso que ele fala, vocês de boa mente recebestes. Ou seja, não é que ele está tolerando, assim, vou tolerar. Não é no sentido de aceitar, tolerar nesse sentido de aceitar, receber. E o que Paulo falou assim, não, vocês estão loucos, vocês estão tolerando isso. Na versão, a nova versão de Almeida, ele fala assim, vocês toleram isto muito bem, quer dizer, vocês não fazem uma crítica, vocês não rebatem as heresias, vocês não rebatem o que esses caras estão fazendo, vocês estão aceitando isso e engolindo. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo para eles, vocês estão sendo enganados e nem estão percebendo. E esse era o medo de Paulo, porque esse engano vai afastando as pessoas, vai afastando a igreja de Cristo. E hoje em dia, irmãos, não é muito diferente, né? Eu acho que a gente tem, principalmente nós, né, temos uma concorrência desleal, né, já há algum tempo, que é as igrejas midiáticas. Né? E esse é um problema, porque a pessoa assiste qualquer pessoa. Você pode abrir lá, se for um pastor bom, né, que tenha
uma pregação boa da palavra, tudo bem. Pode dar alguma confusão na área doutrinária, né? Mas você tem algumas linhas teológicas que seguem por aí que é um outro evangelho. Como já teve um aí que falou que a Bíblia precisava ser reinterpretada, ser reescrita, alguma coisa desse tipo. Aí, nós já tivemos problema com esse tipo de coisa. A pessoa vem conversar com a gente, aí você pergunta, de onde você tirou essa ideia? Ah, porque fulano de tal falou. E aí essas pessoas vão sendo enganadas, né, vão sendo levadas por esses ventos de doutrinas, como Paulo fala em Efésios. E aos poucos vão se afastando dessa doutrina, afastando daquilo que Deus tem para nós. Precisa tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Muito cuidado com as doutrinas, essas igrejas midiáticas, pastores midiáticos. Tem muita coisa boa, irmãos. Não estou dizendo que a internet não é boa, não. É boa. Às vezes eu escuto também alguns. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. Porque senão a gente vai ser lentamente enganado. E Satanás, como ele fala, é astuto. Ele não vem batendo de frente. Quando ele foi tentar Eva, ele não bateu de frente com a questão que Deus tinha dito para ela. Ele veio com sutileza, com astúcia, como diz aqui. Ele fez uma pergunta, mas o perguntar não ofende. O que você acha? Aí quando foi indo a conversa, aí no final ele dá o bote. E às vezes a gente precisa tomar cuidado. Nem sempre podemos tolerar algumas coisas, né? Eu vi uma frase, acho que foi hoje ou ontem, acho que do Josemar Bessa, se não me engano, que ele falou que as heresias é que nem barata. Não sei se os irmãos já viram essa. Quando aparece uma, pode ter certeza, tem outros por trás. Barata é assim, se tem uma, cuidado. Né? Se tem heresia é assim, se aparece uma, vê um monte. Então, a primeira coisa que Paulo apresenta na sua defesa, aqui na defesa do seu apostolado, do seu ministério, é o seu objetivo, o seu zelo por Deus. Ele está dizendo, olha, eu zelo por vocês, com o zelo de Deus, porque eu estou querendo que cumpra em vocês o objetivo de Deus para a vida de vocês. E eu tenho essa responsabilidade, e eu vou querer cumprir. Agora, vocês também têm que tomar cuidado, porque não adianta o preparador da noiva estar fazendo toda a maquiagem bonitinha se a noiva também não coopera. A segunda coisa que ele apresenta é o seu caráter como apóstolo. Todo bom profissional tem que ter caráter, certo? Então ele vai apresentar o seu caráter. Versículo 5. Porque suponho que em nada tem sido inferior a esses tais apóstolos. Quando a gente lê assim superficialmente, né, fala assim, tais apóstolos, esses caras que estão falando do apóstolo. Meus irmãos sabem que eu gosto de ir lá no original para ver algumas palavras, né? E talvez alguém aí tenha uma tradução diferente. E eu gosto de ver outras traduções para ver como é que cada um trata o texto, né? E algumas traduções ele fala superapóstolos. É sério. Acho que é a nova tradução na linguagem de hoje, ele fala superapóstolo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo já começa com sua ironia aqui. Essa frase, tais apóstolos, é irônico da parte de Paulo. Porque ele usa duas palavras em grego. A primeira, bem conhecida de nossa, hiper. É hiper mesmo, hiper, como a gente conhece. Hiper é algo que é além de, acima. Algo superior, algo que vai além. E a outra palavra é liam. Liam significa grandemente. Algo grande. Então, veja, é hiper grande apóstolo. Fica difícil traduzir, né? Alguns traduziram simplesmente superapóstolos. Então, Paulo está dizendo, olha, porque suponho que nada sou inferior a esses superapóstolos. Alguns anos atrás, até escreveram um livro chamado Super Crente. Não sei quantos irmãos... Foi moda, né?
Esse negócio de super crente. Aqui, isso não é novidade aqui, não. O que Paulo está falando é isso, super crente, é o super apóstolo. Porque esses caras se achavam muito grandes. Por isso que eu falei, eu não sou inferior a esses caras, esses tais e super apóstolos que vocês estão falando aí. Então a gente já começa com a sua sutileza, que as ideias que ele passa, esse jogo de palavras e de ideias que Paulo passa aqui. Aqui ele está sendo irônico, irmãos. Eu acho que o coração dele está começando a ferver. Versículo 6. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? O que, como eu disse, isso aqui é uma continuação do que ele fala no capítulo anterior. Então, algumas coisas se referem ao que ele fala anteriormente. E no capítulo anterior, ele foi acusado de não ser... Assim, ele era ousado na escrita, mas se fosse presencialmente, ele teria problema. Quem não assistiu, assiste a mensagem de hoje de manhã. Mas então Paulo, algumas pessoas acham que Paulo reconhecia que ele não tinha uma boa prédica, né? Não tinha muito boa oratória. Mas eu acho que aqui não, acho que ele continua sendo um pouco irônico. Porque ele falou assim, olha, é como se ele tivesse assim, olha, porque falta no falar, inclusive a palavra grega é idiotés, que vem idiota. Mas idiota em grego significa leigo, sem qualificação profissional ou especial. Não profissional. É isso que significa a palavra, no grego original. Então ele estava dizendo assim, olha, você não estava acusando de Paulo de não ser um profissional na área, no falar. Por quê? Porque naquela época era muito comum o desenvolvimento da retórica, da oratória. Então, era bonito aprender a falar, discutir. Né? Tinha que ter uma boa prédica, tinha que ter uma boa eloquência. Né? E eles falavam que Paulo não tinha isso. Né? Aí ele falou, e para mim a ironia está aqui. Ele falou assim, vocês acham que eu não tenho? Falei, tudo bem, o problema não é o que eu falo, não é como eu falo, mas o que eu falo. O problema não é a minha oratória, o problema é meu conhecimento. E isso eu não tenho falta. Você pode pôr qualquer pessoa aqui na minha frente que pode discutir bem, mas se entrar no conhecimento, se entrar na parte teórica, se você tiver uma discussão de ideias, você vai ver quem é que tem, quem sabe, quem não sabe. Não adianta falar bem. Tem muita gente... É que a gente não pode falar nome, agora tudo gravado, né? Mas tem alguns autores que está até na Academia Brasileira de Letras, se você pegar a literatura deles, espremer, é que nem uma esponja, não tem nada dentro, só tem palavras bonitinhas, palavras de efeitos. Não tem nada, não tem conteúdo. Né? Então não adianta saber falar bem. Mas qual é o seu conhecimento? O que você entende? O que você tem na cabeça? É por isso que ele fala assim, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. O problema não é falar, o problema é o que fala. Então o fato de... E eles ainda reclamavam que Paulo vivia humildemente. Por quê? Porque naquela época, os grandes mestres, principalmente tanto gregos quanto judeus, né, porque a igreja que era mista, mas tanto os gregos quanto os judeus, eles cobravam para ensinar. Né? Era tudo aula particular, tinha que cobrar. Se Paulo não cobrasse, significa que aquilo o conhecimento dele não valia nada. Então o pessoal usava isso, até isso contra argumento contra Paulo. Falou, olha, se ele não cobra nada, é porque o que ele tem não vale nada. E Paulo falou assim, você acha que isso é pecado? Você acha que eu cometi algum pecado? Se eu anunciei para vocês o Evangelho gratuitamente é isso mesmo, sem preço, sem cobrar nada. Para eles era um problema. Para esses, por que esses falsos apóstolos queriam? Porque eles queriam cobrar. Eles queriam se aproveitar.
E eles estavam falando assim, olha, o ensinamento de Paulo não vale nada, tanto que ele não cobra. E quanto mais cobrar, mais valioso é. Né? Hoje em dia é assim, né? Você vai numa palestra, quanto mais cara a palestra, significa que o cara, quer dizer, ao contrário, né? Quanto mais importante a pessoa, mais caro ela cobra. Não é isso? Se você não cobra nada, então você não vale nada. Aí Paulo continua, a sua ironia. Versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E quanto estando entre nós, ao passar privações, não me fiz pesado a alguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, principalmente da cidade de Filipos, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. O problema é o seguinte, que a política de Paulo era de não se tornar pesado para a igreja, tomando o salário deles, exigindo o salário. Né? Mas por quê? Porque ele não queria dar motivo, né, de que ele fazia isso por dinheiro. Esse que era a ideia de Paulo. Ele falou assim, eu não vou cobrar nada, eu vou falar o evangelho de graça, e eu vou, como ele diz aqui, despojar de outros. Para que vocês não pensem que eu estou aqui só por conta de dinheiro. O pastor Fernando já deve ter passado por isso, né? A pessoa vem, visita, fala assim, olha, pastor, eu também sou pastor, eu também prego. Né? Quanto o senhor, não sei se já passou por isso, quanto o senhor paga para pregar? Se a gente convida é uma coisa, mas se a pessoa se convidar ainda, querer perguntar quanto está pagando, é ridículo. Se a gente convida, tudo bem, se vem de fora, a gente é uma oferta, isso aí é praxe, né? Praticamente todas as igrejas fazem isso. Nos Estados Unidos, inclusive, eles passam até recibo por isso. Não sei se você sabe. Chega no final, eles dão uma oferta e você assina um recibo, que você recebeu esse valor. Mas o cara vir e querer cobrar, olha, eu estou me oferecendo, quanto o senhor paga? Era o que estava acontecendo aqui, mas Paulo falou assim, eu não vou cobrar nada, porque eu não quero dar motivo para vocês pensarem que eu estou fazendo isso por dinheiro. De graça recebesse, de graça dai. Veja que ele já falou isso na primeira carta, 1 Coríntios 9, 18. Que já fez esse tipo de defesa. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça, ou seja, sem custo, o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então era uma disposição de Paulo, era uma liberalidade de Paulo. Ele até, no capítulo 9 da primeira carta, ele até justifica, ele prova que ele teria o direito de receber, mas ele fez isso de propósito, ele não queria cobrar, não queria ser pesado. Né? E o salário dele vinha de onde? De outras igrejas. Então, as outras igrejas é o que nós fazemos. Isso é o trabalho missionário. Você não vai mandar um missionário e o missionário chega lá e cobrar deles lá. Nós é que sustentamos o missionário. Vai que nós sustentamos você. E lá ele não vai cobrar nada. Imagina uma igreja que está começando, né, a irmã Elba, que está lá na África, né? Você acha que ela vai conseguir cobrar alguma coisa deles lá? Se eles quiserem dar uma oferta, é outra história, mas não, eu vim aqui, vocês têm que me pagar. Nós é que sustentamos. Quem envia, sustenta. É o que Paulo está fazendo. Né? E ele fala da Macedônia, e é justamente na cidade que ele estava. Né? Depois, se os irmãos quiserem ver isso lá em Filipenses 4,18, né? Ele fala exatamente isso. Ele agradece à igreja de Filipos pela oferta que ele recebeu, né? Suprindo as necessidades dele. Então, é a mesma referência. Agora, onde está a ironia? A ironia está no termo despojar. Porque despojar era um termo que eles usavam principalmente no exército. Quando havia guerras, né, o inimigo que era vencido, ele tinha as suas riquezas
despojadas, era levadas, é um tipo de um saque mesmo, né? É uma palavra meio pesada para Paulo dizer que ele despojou as outras igrejas, né? Mas com a intenção dele é mostrar que eram os falsos apóstolos que, na verdade, estavam querendo despojar os coríntios. Ele já tinha dito que já tinha recebido ofertas da Macedônia. Mas por que ele usa esse despojar? Porque eram os outros que queriam fazer isso. Tirar do outro para o seu autossustento. Né? Como se o outro fosse alguém vencido por ele, né? Que era o que acontecia nas guerras. Entrava na guerra, o perdedor perdia tudo, era tudo despojado. Né? Então, Paulo está fazendo esse jogo de ideias. Olha, vocês estão achando que esses vão fazer muito mais. Versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então, Paulo aqui está mostrando a sua estratégia em relação a isso. Veja que ele fala aqui, primeiro, ele fala assim, o que faço e farei. Ou seja, ele vai continuar não aceitando receber ajuda financeira da igreja de Corinto. Eu faço e vou continuar fazendo. Os outros quiserem cobrar, é o problema de vocês. Se vocês toleram, se vocês aceitam isso, é o problema de vocês. Mas eu não vou fazer isso. Segundo que ele fala, cortar a ocasião. Né? Ou seja, não dar motivo de acusações por parte dos falsos apóstolos. Para ninguém alegar que o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo a mesma coisa. É por isso que ele fala, serem considerados, né, iguais a nós. Ou seja, se Paulo aceitasse ajuda, esses falsos apóstolos poderiam alegar que ele tinha os mesmos direitos de Paulo e querer o dinheiro também. Então Paulo falou assim, eu não vou cobrar nada, vou continuar assim, do jeito que está bom, para que a minha glória não seja tirada de mim, para que vocês recebam o evangelho de graça e para não dar oportunidade para esses caras aí de despojar vocês. Que é isso que Paulo está dizendo, por isso que ele usa a palavra despojar. Eu não estou despojando, mas esses caras querem despojar vocês. Querem se aproveitar de vocês. Então Paulo aqui ele mostra a sua lisura, né, o seu caráter de conduta diante deles. Mesmo ele sendo considerado aqui como inferior aos outros, aos super blaster apóstolos. Agora, por outro lado, ele vai fazer a contraposição ao caráter desses falsos apóstolos. Versículo 13 a 15. Porque os tais, né, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Aqui Paulo está fazendo essa contraposição. A atitude dele, e ele está expondo à igreja a atitude dos outros. Né? E veja que ele já começa, falsos apóstolos. Ele está fazendo isso como eles são identificados pelas suas condutas. Paulo está apresentando as suas credenciais. Agora, ele falou assim, e a credencial dele, quais são? E veja que, novamente, ele vai comparar com Satanás. Né? É a segunda vez, no mesmo texto, que ele vai comparar Satanás. E ele mostra que esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Né? Jesus já tinha advertido a igreja, né, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 16. Possivelmente fosse essa passagem que Paulo estava na mente quando ele escreve esse texto. Que ele diz, Mateus 7, 15, acautelai-vos dos falsos profetas, dos que se apresentam disfarçados em ovelhas,
palavra disfarçado é vestido. Vestido de ovelhas. É o famoso pele de cordeiro, pele de ovelha. Mas por dentro são lobos roubadores. Que era aqueles falsos apóstolos que estavam querendo roubar a igreja. Porque por seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? E aqui que Paulo vai mostrar, assim, olha, qual é a obra deles e qual é a minha. Compara. Compara a atitude deles, compara com a minha. Indiretamente ele está dizendo isso, eles são obreiros fraudulentos. Eles agem, e fraudulento aqui é dolo. Né? É dolo, ou seja, eles atuam com engano, com astúcia, com fraude, com malícia, com segundas intenções. E por 3 vezes ele usa esse termo, transformando-se. Então são apóstolos, eles são apóstolos somente na aparência, não segue o padrão de conduta dos verdadeiros apóstolos de Cristo, mas segue o padrão de Satanás. Por isso que ele faz essa comparação com Satanás novamente, pela 2ª vez. E ele ainda diz assim, não é de admirar. Ou seja, o modus operandi de Satanás é o mesmo que eles estão operando. Então, por isso ele fala também lá, os seus próprios ministros fazem isso. Eles seguem o padrão de Satanás, usando as mesmas estratégias para enganar as pessoas, como fez com a serpente, fez com Eva. Então, eles não são apóstolos de Cristo, mas eles são somente uma vestidura por fora. Né? Eles só se apresentam como se fossem apóstolos de Cristo, mas eles não são apóstolos de Cristo. Porque as atitudes deles são diferentes. O objetivo deles é diferente. É de enganar, é de se aproveitar deles. Eles são, por fora, são ovelhas. Aparentemente são ovelhas, mas por dentro são lobos, e Jesus disse, lobos roubadores. E aí a emoção de Paulo chega ao ápice. Agora ele vai mostrar o currículo dele. Né? Todo currículo lá tem a sua formação, coisa e tal, e depois lá os trabalhos que já fez, né? O currículo Lattes de Paulo. Né? Ele vai apresentar os resultados, não é pelo fruto que se conhece as árvores. Então ele vai mostrar os frutos deles. Versículo 16 a 21. Outra vez os digo, ninguém me considera insensato. E aqui ele vai começar esse jogo de palavras novamente. E eu entendo que a emoção de Paulo começa a ferver aqui. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Então, para ele, esse negócio de auto se gloriar era um negócio meio doido. Mas veja que ele continua. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. No capítulo anterior ele falou assim, embora andando na carne, vivendo na carne, não ando segundo a carne. Né? Então, a primeira carne é o nosso corpo. Então, embora vivendo nesse corpo, o segundo é o padrão de conduta, a carnalidade. Então, embora esteja no corpo físico, eu não ando segundo a carne no sentido de conduta, né? Ser carnal. E aqui ele vai usar essa mesma ideia, né? Posto que muitos se gloriam segundo a carne, segundo esse padrão de ética que eles seguem. Também eu me gloriarei. Falei, bom, vocês querem comparar uma coisa com a outra? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou me comparar com vocês, segundo o mesmo padrão que vocês. Vamos ver o que dá? Porque sendo vós sensatos, aqui, ó, ele se considera insensato. Né? E aqui ele fala, vocês são sensatos. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais o quê? Os insensatos. Ele falou, ó, não tem alguma coisa estranha aqui? Por isso que Paulo falou, me considera pelo menos como insensato. Quem sabe vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Tolerais também o que vos escraviza, quem vos
devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente o confesso, como se fosse fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. Eu não sei, irmãos, mas eu sinto assim o coração do Paulo começar a acelerar. Acho que se tomasse o pulso dele ali, estava 120, 130 por 1, né, subindo. Pressão arterial ali já está 16 por 10. Né? A emoção dele começa a ferver ali. Né? Por isso ele fala, posto que, né, ele fala, posto que muitos se gloriam segundo a carne, então vamos fazer o seguinte, já que é assim, vamos fazer o mesmo. Vamos comparar aqui. Né? Vamos comparar os currículos aqui, o Lattes aqui, nosso aqui. Então, sendo vós insensatos, vocês toleram os insensatos. Então, Paulo chama a atenção da igreja para a insensatez da maneira com que eles estavam levando a situação à frente. Que atenção, que cuidado que eles estavam tendo. E aí ele começa. Aí se preparem, irmãos. Versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Ou seja, esses falsos apóstolos eram judeus. Não eram gentios. Pesado, né, irmãos? Esses falsos apóstolos eram judeus. E gente da sua própria nação. Não era gente de fora. E aí Paulo começa, né, o seu currículo. Né, versículo 23. Eu não vou pegar todos, não. Vou pegar só 4 versículos aqui para os irmãos verem. Depois os irmãos leem completo, que ele é extenso. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Assim, chamar esses caras de ministros de Cristo, para mim, é como se eu estivesse fora de mim. Falta de... Né? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu mais ainda. Então vamos comparar aqui o nosso experiências profissionais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Eita, currículo bom, hein? Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. É por isso que lá atrás ele fala que ele já tinha como uma sentença de morte para ele. Paulo já tinha passado por... Ele está na 3ª viagem missionária, ele não completou ainda. Só fez 2 completas. Essa ele está na metade. Isso aqui é o que ele passou nesse período. E o mais forte aqui é o perigo de morte. Muitas vezes. Aí no 25... Eu gosto dessa passagem, o pastor Fernando já citou, hoje eu vou citar de novo. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, desculpa, é isso mesmo. Em perigos de rios, não, desculpa, é 25. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. Quantos já foram apedrejados aqui? Esse apedrejamento está em Atos, viu, irmãos? Acho que 16, se não me engano. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em Atos só tem o relato de um, que não é nenhum desses, é o 4º que ele passa, que é o capítulo 27, que é a viagem dele para Roma, que acontece mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos depois disso aqui. Porque ele fica preso em Cesareia 2 anos. Fora o tempo que ele completa essa viagem, vai para Jerusalém, fica preso, vai preso, fica 2 anos em Cesareia e depois é que ele vai para Roma. E aí eu fui curioso, né? Eu fui olhar em Atos quantas viagens por navio ele fez, quantos navios ele pegou.
Se a minha contagem estiver certa, em Atos registrado tem 9 viagens de navios. Ou seja, 1/3 das viagens ele teve problema. Cada 3 viagens que ele fazia de navio, uma tinha um naufrágio. 33%. Por isso que eu falo, se eu fosse a equipe de Paulo falou assim, vamos pegar um navio. Eu falei assim, vai você, eu vou no outro. Você vai na frente. Ou então eu contava, se já foi uma vez, não teve naufrágio. A segunda vez já teve, não teve naufrágio, então vai você. Ah, já teve a naufrágio, então tudo bem. Mas 3 vezes, e uma noite, um dia, passei na voragem do mar. Alguns têm umas dúvidas em relação ao que significa isso, né? Mas a palavra grega significa profundeza, talvez naufragado mesmo. Né? Agora veja o versículo 26. Em jornadas, que é a continuação, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos entre patrícios, quer dizer, entre judeus, em perigos entre gentios, gregos e romanos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, que não é o naufrágio, é outras coisas mais. Em perigos entre falsos irmãos. Terminar o currículo assim, né? Falar dos falsos irmãos. Quer dizer, além dos problemas que ele passou, ainda tinha os falsos irmãos. É complicado, né? E olha, se os irmãos contarem aqui, só esse versículo 26, ele fala perigos em 8 vezes, e tudo no plural. E aí, por que ele põe no plural? Porque se ele fosse escrever 1 a 1, acho que faltava livro. Faltava papiro, papel para escrever. De tudo que ele passou. É como ele tivesse assim, você acha que eu sou insensato mesmo? Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você acha que eu estou aqui porque eu quero? Você acha que eu estou feliz da vida porque cada 3 viagens de navio eu passo um dia no mar, naufragado? Você acha que eu estou aqui de brincadeira porque eu só estou resumindo o currículo dele, irmãos. Isso aqui é resumo. No fundo, ele está dizendo assim, quem é o insensato, na verdade? Eu queria que alguns apóstolos modernos me fizessem um currículo desse. A gente que é pastor, a gente passa nem tanto assim, né, irmãos? Felizmente, mas a gente sabe de alguns pastores, missionários que passam. Né? Nós estamos aqui ainda, apesar de já haver perseguição contra a igreja no Brasil, quem ainda não percebeu precisa começar a ler de novo alguns jornais adequados, né? Mas fora do Brasil, algumas pessoas falam assim, qual é a igreja que nós estamos passando lá de Apocalipse? Né? Porque o pessoal acha que aquilo são fases da igreja. Eu digo que não é. Nós estamos em Laodiceia. Não estamos não, irmãos. Nós estamos em Esmirna. A igreja de hoje é a igreja de Esmirna. A igreja sofredora. Isso aí, até jornais não cristãos já afirmaram, já li isso. Nunca na história do cristianismo, tantos cristãos foram assassinados pelo fato de ser cristão. Não é, o cara foi assassinado porque houve um roubo e o cara era cristão. Não é isso. Pergunta por que a gente não pode falar onde é que a irmã Nelba está. Não pode dar detalhes. Porque senão ela é perseguida. E pode ser morta, como muitos são mortos. O Otmani, que tem grandes livros, ele passou a maior parte da vida dele preso na China. Se isso fosse pouco, irmãos, ele ainda conclui no versículo 28. Além das coisas exteriores,
além das exteriores, tudo que ele comenta aqui são exteriores, ainda ele continua. Ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, além dos problemas que ele passa fora, das perseguições, das lutas que ele passa externamente, ele ainda tem um peso dentro do seu coração. Eu não sei, meu irmão, se essa carta fosse escrita para mim, eu chamava Paulo e pedi perdão para ele. Porque ele está sendo aqui mostrando o amor e o zelo que ele tinha pela igreja. O amor e o zelo que ele tinha pelas pessoas. O peso que ele sentia, e era diário. Não existe pastor só de final de semana. Pastor de final de semana não é pastor. Pode ser PR, ponto. Fora isso, não é. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, ele já sabia desde o início que ele ia passar. Lá em Atos, quando ele tem aquele encontro com Cristo, Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Ele fica cego 3 dias. Deus chama um dos seus servos, chamado Ananias. E fala assim, Ananias, vai até tal lugar. Tem lá, naquela época eles chamavam ele de Saulo, ou Saul, né? Vai lá orar por ele. Ananias falou, Deus, espera um pouco. Acho que tem alguma coisa errada aqui. A gente conhece esse cara. Esse cara veio aqui para perseguir a igreja. Não os gentios, os judeus. Aí Deus responde para ele, fica tranquilo aí. Sabe qual é o meu objetivo para eles? Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que missão, irmãos. E ele pregou para César. A prisão dele permitiu que ele falasse com César, pregasse o evangelho para César. Pode uma coisa dessa? Mas olha o que ele fala no final. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E o que Paulo está mostrando é que ele está cumprindo a sua tarefa. Com zelo, com dedicação. Versículo 30 e 31. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Acho que aqui ele já baixou a adrenalina. Né? Enquanto aqueles falsos apóstolos se vangloriavam de suas virtudes e buscavam status dentro da igreja, posição dentro da igreja, destaque dentro da igreja, Paulo se gloriava justamente naquilo que eles consideravam desprezível, a sua fraqueza. Porque para Paulo, a visão que ele tinha das coisas era completamente diferente delas. E por isso, para terminar, eu quero ler capítulo 12, versículo 9. Que, como eu disse, é a continuação. Capítulo 12 é a continuação dessa defesa. Então, o capítulo 12 ele completa com algumas outras informações, alguns outros parte do seu currículo, que é mais na área espiritual mesmo, não ministerial. E ele diz, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele viu o poder de Deus atuando na vida dele quando ele se fazia fraco. Quando ele se reconhecia que ele não tinha capacidade para fazer. Quando ele sabia que ele não ia dar conta.
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Eu fico imaginando essa carta recebida lá pela igreja de Corinto. E com certeza, irmãos, aqueles falsos apóstolos escutaram o que Paulo disse. E com certeza, irmãos, a igreja entendeu o recado. Eu acho que é importante também para a igreja nossa do século XXI entender o recado, para não sermos enganados por aqueles que só querem nos afastar de Cristo. Termos cuidado com quem a gente segue. Temos cuidado com quem a gente ouve. Temos cuidado com quem a gente, como Paulo diz aqui, tolera, aceita. Porque é muito fácil a gente ser engodado. É muito fácil a gente cair nessas artimanhas. Que aqui Paulo está dizendo claramente que esses caras não são apóstolos de Cristo. Porque as obras que eles fazem não são as obras de Cristo. Mas as obras que eles fazem é a obra de Satanás. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja, né, nesses tempos difíceis, onde certamente muitos lobos aparecerão. E que a gente sejamos atentos para quem realmente foi enviado por Deus e aquele que não foi enviado por Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos.